Abre suas Bíblias no livro de Salmos. Vamos estar trazendo a palavra de Deus para nossas vidas. Glória a Deus. No livro de Salmos, de número 46. Glória a Deus. Eu tenho certeza de que Deus tem algo reservado e especial para nossas vidas nessa noite. Quantos creem assim, dêem glórias a Deus? Eu lembro que eu tive aqui a primeira vez, estava tendo uma campanha, né? Estava tendo uma campanha aqui de vasos, né? E eu lembro até a mensagem que Deus nos deu, que foi sobre o Gideão, né? Foi uma bênção. Eu agradeço muito a Deus pelo pastor presidente dessa igreja, esse pastor que é difícil aquele que não aprende a amá-lo, né? Gostar dele, simpatizar por ele. E eu tenho certeza que essa igreja tem um amor por esse pastor, assim como ele tem pela igreja. Diz assim a palavra de Deus, quem achou diga amém. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto não temeremos, ainda que a terra transborde e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumeje a sua fúria e os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolver. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Aleluia. Podeis tomar assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de estar sendo rápido e sucinto nas minhas palavras e tenho que trazer você a entender um pouco sobre esse salmo. Esse salmo não é diferente de qualquer outro salmos a qual nós lemos, ou seja, o cântico que tem na Bíblia Sagrada. Nenhum cântico é mais ou não especial do que o outro. Apesar que tem pessoas que têm a superstição ou até mesmo o costume de abrir a sua Bíblia no Salmo 191 e deixa aberto sobre a cabeceira da sua cama, ou até mesmo no armário na tua casa, ou quem sabe em uma estante. Mas eu quero te dizer uma coisa: não existe um salmo mais poderoso ou não que o outro. Todos os salmos, ele tem a sua particularidade com Deus, e todos aqueles que o fizeram ou escreveram esses salmos em cânticos, é porque Deus o usou de forma poderosa, extraordinária, para com que essa pessoa viesse então a escrever esse salmo. E por isso é que para nossas vidas traz uma edificação e também uma transformação, e essa transformação é tão extraordinária que a transformação da palavra é uma transformação que não cura de fora para dentro, mas é uma transformação que cura de dentro para fora. E é por isso que eu quero trazer essa palavra e te dizer que hoje o que Deus tem para fazer na nossa vida, nesta noite, Ele fará de dentro para fora. Então se prepare, porque o que Deus tem para fazer na tua vida, Ele irá reconstruir a tua
e ele era levita na tribo de Moisés. E Corá, então, ele se levantou contra Moisés e tentou ser mais do que aquele que era a permissão de Deus para poder atuar na terra. Corá, ele achou que ele tinha autoridade para poder então superar aquilo a qual Deus tinha na vida de Moisés. Sendo assim, ele começou a intentar na vida de outras pessoas a ser contra Moisés, levantando-se assim contra aquele a qual Deus escolheu. E deixa eu dizer uma coisa para a igreja: não levante contra aquele que Deus escolheu, porque o teu mal pode ser pior do que você imagina. Ele levantou contra aquele que Deus escolheu, e sabe o que aconteceu? Deus enviou uma praga com o que fez com ele e todos aqueles que o seguiram, e não foi poucos, irmãos. Diz a palavra de Deus que foram 14 mil que tiveram essa praga e morreu por se levantar contra o homem de Deus. Quero te deixar um conselho: não se levante contra o homem de Deus. Não ache que da maneira que eu faço é melhor, do jeito que eu faço vai ser melhor. Ei, o que Deus colocou na vida dele, no teu coração, é diferente de tudo que você possa imaginar. Mesmo que você não concorde, mas não se levante contra o homem de Deus, porque Deus faz você perecer. E olha que foi mais 14 mil com ele. Mas pastor, eu não estou entendendo. O Senhor está falando sobre os filhos de Corá? Sim, sabe por quê? Porque aquele que se levantou contra o homem de Deus, agora qual a confiabilidade teríamos ao filho dele? Qual confiabilidade teríamos àquele que é filho daquele que se levantou? Pastor, eu não estou entendendo, mas eu vou te explicar e você irá entender. Corá foi alguém que se levantou contra Moisés, se levantou contra Deus, mas os filhos de Corá não tinham nada com isso. Porque uma coisa é aquele que se levanta, outra coisa é aquele que olha e diz: quem sou eu para me levantar contra o ungido do Senhor Jesus? Davi é uma grande experiência sobre isso, porque Deus o escolheu, mas ele não levantou a sua mão sobre o rei Saul e disse: aquele que Deus ungiu, quem sou eu para levantar as mãos sobre ele? Aí agora os filhos de Corá, eles começam a mostrar para aqueles que o perseguem, porque geralmente é assim. Geralmente acontece isso, hein, meu querido, na tua casa, na tua família, entre os queridos. Alguém sempre que olha e fala assim: ei, você é o filho do tal, você não é digno, quem é você? Você não será nada e não será ninguém. Mas deixa eu te falar uma coisa: aquele a qual Deus escolheu, ele tem uma particularidade. Aquele que Deus separou, ele pode fazer parte da igreja Fogaréu, ele pode fazer parte da igreja Batista, mas aquele que Deus separou, ele reserva para si e diz: tenho eu um segredo contigo. E começaram a perseguir os filhos de Corá, e começaram a dizer: esse não pode ter oportunidade na igreja. Por quê? Porque ele é filho de Corá. Esse não pode cantar na igreja. Por quê? Porque ele é filho daquele que se levantou. Esse não pode fazer nada na igreja. Mas por quê? Porque ele é filho daquele a qual Deus o amaldiçoou. Ei, mas entenda uma coisa: Deus, quando ele reserva alguém, ele reserva da seguinte maneira. Ei, entenda uma coisa: uma coisa é você conhecer alguém. Pastor, não entendi nada que o senhor falou, mas eu vou te explicar. Uma coisa é eu conhecer o pastor Isaac. Eu posso conhecer de ouvir falar que alguém disse que a igreja Fogaréu é uma bênção. Alguém disse para o pastor Alvo: olha, eu conheço um pastor, esse foi que eu passei a conhecer. Agora, diferente é aquele que tem intimidade. Você não entendeu? Não, vou te explicar. Uma coisa é você conhecer, outra coisa é você ter intimidade. Conhecer, você conhece qualquer um na fila do banco, você conhece no hospital, você conhece quando está trabalhando. Outra coisa é você ter intimidade. Qual é a diferença do conhecer para ter intimidade? Quando você tem intimidade, você conhece o perfume que ele usa. Quando você tem intimidade, você sabe qual o número
dele. Ei, você não entendeu não? Eu vou explicar melhor. O filho de Corá, ele disse o seguinte: pode ser que o meu pai conhecia Deus, mas nós os filhos temos intimidade com Deus. É diferente o conhecimento para quem tem intimidade. Só aqueles que têm intimidade com o pai. Então você não conheceu o lado de glórias a Deus. Aí agora, para demonstrar que tinha intimidade, os filhos de Corá começam a fazer esse salmo dizendo: olha, eu vou te mostrar que eu não só o conheço, mas eu tenho intimidade. E aí ele começa dizendo o seguinte: olha, eu vou descrever para vocês algo que vocês desconhecem. Eu vou descrever para vocês a intimidade que eu tenho com Deus. Eu vou descrever para vocês que vocês só o conhecem, mas eu sei quem Ele é. Eu vou começar a descrever nesse cântico, e todas as vezes que vocês cantarem esse salmo, vocês irão entender. Os filhos de Coré não tinham o conhecimento, mas eles tinham intimidade com o Eterno. Ei, Fabinho, ele começa a escrever e dizer o seguinte: olha, eu vou começar a simplificar dizendo o seguinte: os filhos de Corá, e começa a escrever algo que para você pode parecer assustador, mas ele começou a descrever dizendo o seguinte: o meu Deus, ele não existe. Mas como assim, pastor? Porque tudo aquilo que existe é porque foi criado por alguém. Essa igreja não existe porque alguém criou. Alguém veio aqui, foi colocando cimento, tijolos, e depois de pronto disse: eu fiz essa igreja. E aí ela passou a existir. Existência, algo que existe. E ele começou a dizer: ei, meu Deus não existe. Ei, mas como assim, pastor? Isso aqui é algo que existe, porque um carpinteiro pegou as madeiras e assim o fez. E o filho de Corá começou a dizer: meu Deus, ele não existe. Isso aqui é algo que existe, porque alguém criou. E esse que criou, ele pode dizer: isso aqui foi eu que fiz. Isso existe. E os filhos de Corá começaram a dizer: o meu Deus, ele não existe. Então quem é o seu Deus? O meu Deus, ele é. Ele começa no salmo dizendo assim: olha, o meu Deus, ele não existe. O meu Deus, ele é o princípio, ele é o último, ele é o primeiro, ele é o verdadeiro, ele está onde você não pode estar, ele é a porta onde
eternidade pelo que Ele é. Aí agora ele traz uma palavra de conforto, dizendo assim no verso 4 do número 46: há um rio cujas correntes alegram o coração de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Aí agora ele muda algo que nos chama muita atenção. Só aqueles que estão entendendo deu glória. É que ele começa a demonstrar o seguinte, ó: eu acabei de demonstrar que eu conheço um Deus que é, eu tenho intimidade com Ele. Aleluia. Feito por ninguém, Ele é. Bom, só que não adianta você ter um Deus que é, se na hora da peleja Ele não está. Eu tenho um Deus que é forte, eu tenho um Deus que é poderoso, mas cadê Ele? Nós estamos precisando dele. Ah, Ele faltou hoje. Hoje Ele não veio. Os irmãos lembram do profeta enfrentando os profetas de Baal? Ele disse o seguinte: o Deus que vocês estão falando que é poderoso é, mas pode ser que Ele não tenha vindo hoje, esteja passeando, dormindo, tirou férias. Não adianta ter um Deus que é, mas que não está. E aí os filhos de Corá, ele continua dizendo no seu verso 5: Deus está no meio dela. Ele está dizendo o seguinte: eu tenho um Deus que é, mas também tenho um Deus que está. Eu tenho um Deus que é, mas não pode na peleja. Eu tenho um Deus que é, mas quando você precisa, Ele está. Ei, vocês desconhecem o Deus que eu sirvo. Ele é um Deus que é, mas é um Deus que está aqui nessa noite. Ele é um Deus que quando você saiu de casa e disse eu vou estar no culto, Ele disse eu estarei contigo todos os dias até a consumação da fé. O Deus que está aqui nessa noite para te dar vitória, para te abençoar. E olha que os filhos de Corá ainda dizem: o meu Deus, Ele não está do lado direito, muito menos do lado esquerdo. O meu Deus, Ele não está atrás e muito menos na frente. Aí já vai aqui o entendimento para a tua vida. Quando você orar, você não pede a Deus para ir na frente, não.
Mas meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode ter um Deus que é, e você pode ter um Deus que está. Mas os filhos de Corá ainda mostraram outra coisa. Porque uma coisa é você ser, outra coisa é você estar, mas outra coisa é você não fazer nada. Ei, você entendeu não, crente? Uma coisa você é, outra coisa é você estar, mas outra coisa é você não fazer nada. Aí os filhos de Corá começaram a dizer o seguinte: olha, a intimidade que eu tenho com Deus não é só porque Ele é, e também não é porque Ele está, mas eu vou começar a te descrever a partir do verso 9. Ele faz. Esse verso, ou esse cântico de Corá, ele é dividido em 3 partes. Se vocês olharem, vocês vão entender. Primeiro, o filho de Corá, ele diz que Deus é. Depois, então, ele começa a dizer que Deus está. E aí, no final, ele começa a dizer que o meu Deus, além de ser e além de estar, Ele não é um Deus que não faz nada. Ele é um Deus que faz. Ele faz cessar a guerra até os fins da terra. Ele quebra o arco, queima os carros do fogo. Ele te faz acreditar e saber: eu sou Deus e pelejo por você. Daniel, ele servia um Deus. E o interessante é que ele sabia quem Deus era. Deus é. E ele sabia que Deus fazia presente com ele. Mas aí agora o rei, com ordem dada e carimbada pelo seu anel, teve que concluir uma manifestação contra o nome de Deus, jogando Daniel na cova dos leões. Aí estava com Daniel um Deus que é e um Deus que está. Aleluia. Mas aí agora aparece um Deus que faz. Ele faz os leões dormir e diz: Daniel, fique tranquilo, descanse em paz, porque os leões não irão atacar nem tão pouco contra a tua vida. Ele entendeu uma coisa: você não serve um Deus que só é, você não serve um Deus que só está, mas você serve um Deus que faz o impossível possível para pelejar a favor da tua vida. Ele faz o impossível possível para você. Só aqueles que creem dê um brado de glória a Deus, aleluia. E ele encerra dizendo o seguinte: o Senhor dos Exércitos está conosco.